No vídeo de hoje, o grande Luiz Roberto Demúcio. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 470 mil inscritos por aqui. 3 recados rápidos. Primeiro, Cusco e Flamengo. Narro hoje na GE TV no Globoplay, 9h30 da noite. Por que Globoplay e não YouTube, Jorge? Porque o contrato exige que nessa primeira fase a gente regionalize a transmissão dos jogos. Além do jogo do Flamengo, a gente também vai fazer o jogo do Palmeiras hoje. E o YouTube não oferece essa ferramenta de regionalização por estados. Mas no Globoplay isso é possível fazer. Então, para cumprir o contrato, a gente faz o jogo no Globoplay. Mas no YouTube vai ter a narração, no YouTube a gente vai rodar lances em tempo praticamente real do jogo, você vai ter essa opção também. Mas o jogo inteiro, ao vivão, os 90 minutos, no Globoplay, beleza? Segundo recado, temporada 90. Jorge, quero começar a treinar, me exercitar, mudar de vida, mas eu quero ter um acompanhamento. Por isso a gente desenvolveu essa plataforma. Não é um curso, um treinamento padrão para todo mundo, não. É um negócio pensado para você, para acompanhar a sua evolução, para te orientar, né, com sugestões de treinos, para organizar a sua suplementação, sua alimentação. Link na descrição e no comentário fixado. Nos primeiros 21 dias você já vai olhar no espelho, vai ver as medidas, vai medir, vai vestir a roupa, vai falar, opa, tem resultado aqui. É isso que a gente quer, beleza? Terceiro recado, quero agradecer muito as manifestações sobre o meu batismo no último domingo. Fiquei muito feliz, é um momento de aprofundamento da nossa conexão cristã, nossa, minha e da Paola e de toda a família aqui, de todo mundo que convive aqui. Estou muito feliz com esse momento, um momento novo na nossa vida, e ver tantos irmãos em Cristo que vibraram e celebraram esse momento comigo me alegra demais. Muito obrigado por cada mensagem, cada comentário. E a galera que não é cristã também, obviamente vocês são todos muito bem-vindos aqui no canal, né? O respeito sempre vai prevalecer aqui. Obrigado, pessoal. Mas vamos lá. Vamos falar desse gigante Luiz Roberto Demúcio, e esse vídeo, evidentemente que ele não vai ter um tom triste, né? Porque nós estamos aqui celebrando a vida do Luiz Roberto e faremos isso por muitos anos. Vamos ter o prazer de desfrutar da companhia do Luiz e das narrações do Luiz por muitos anos. Porque é evidente que ele vai vencer essa batalha. E um cara que conta com tanto apoio, com tanto carinho, que nada mais é do que o nosso dever diante da figura generosa que o Luiz sempre foi, evidentemente que ele vai vencer essa. Mas evidentemente também que uma notícia como essa nos assusta, né? Eu ontem estava de folga ontem, e aí estava com as meninas no shopping, a gente foi parar para lanchar alguma coisa, e quando a Paola foi trazer a bandeja com o lanche, eu tô no celular e eu tô vendo a notícia, eu falei, meu Deus, e aí eu compartilhei ali meu sentimento com a Paola na hora. Te dá um susto, você fala, não é isso que você estava esperando, né? Eu tinha entrado no site da Globo para ver a programação, para tirar uma dúvida que eu tinha de programação, e estava lá na área de imprensa o release, né? Luiz Roberto se afasta para tratamento médico. Aí quando você vê a manchete, eu não tinha nenhuma comunicação interna ainda, tá? Isso antes de ser divulgado pela casa, foi tratado internamente por um grupo muito pequeno de pessoas. E obviamente, respeitando o processo do Luiz de entender o diagnóstico, de entender os passos e os impactos na carreira. Isso foi tratado, né, com a alta cúpula, e ontem todo mundo tomou conhecimento. E aí quando eu vejo o título, eu falo, pô, tratamento médico, né? Caramba, deu alguma coisa na corda vocal, porque é comum com narradores, né? Pô, algum problema na corda vocal, sei lá, alguma faringite, alguma coisa mais séria, né? Do trato respiratório, pode ter sido algo assim. Aí quando você vê a palavra neoplasia, porque aí passa um filme, né? Especialmente no meu caso, de quem viu isso num diagnóstico escrito em 2021, neoplasia. Aí você fala, ai meu Deus, o que é neoplasia? Eu nunca tinha tido contato, né? Não, neoplasia é um tumor, enfim, nós estamos falando de câncer, aí é uma palavra que choca, que assusta, e eu imagino como deve ter sido a reação do Luiz quando tomou conhecimento disso. Então, na hora, é uma coisa que deixa todo mundo muito preocupado, né? E aí, enfim, eu tomei conhecimento de algumas coisas ontem sobre o diagnóstico do Luiz. O prognóstico é bom, muito bom. Ainda bem, isso me aliviou bastante. Então o Luiz
não vai ter condições de fazer a Copa do Mundo, porque se trata de um tumor na região cervical, então não é uma recuperação simples, né? É uma área que pode limitar movimentos, enfim. E nós já estamos em abril, né? Nós estamos há 2 meses da Copa. Hoje é 8 de abril, a Copa começa 11 de junho, tendo uma viagem prévia para os Estados Unidos, porque o Brasil já no dia 6 joga amistoso lá. Dia 31, o Brasil joga um amistoso no Maracanã de despedida de viagem para os Estados Unidos. Não vai haver tempo hábil. E também é importante, eu acho que o Luiz foi muito sábio ao bater esse martelo, né, junto com os médicos, porque esse não tem que ser o foco, né? O Luiz passar por um tratamento como esse, uma cirurgia como essa, tendo um foco de daqui a 2 meses narrar uma Copa do Mundo, é desviar a atenção daquilo que realmente importa, que é a saúde. Copas do Mundo, se Deus quiser, o Luiz ainda terá várias. O Luiz terá 2030, o Luiz terá 2034 e por aí vai, se Deus quiser. E ele há de querer. Então, nessa hora, e aí fica, eu acho que tem que ficar um recado também para a audiência, sabe? É difícil, né? Às vezes a gente meio que prega no deserto nessas horas. Eu entendo que existe uma curiosidade muito grande, né, de quem vai assumir o posto, de quem vai narrar a seleção brasileira. Mas, gente, assim, isso não é importante agora. Com todo respeito, esse debate, essa curiosidade, eu acho que ela é natural, mas ela precisa vir num segundo momento. Esse primeiro momento é de mandar todas as energias positivas para o Luiz, é de focar na recuperação do Luiz. Eu tenho absoluta certeza, eu conversei com gente da liderança da casa ontem, ninguém está preocupado com isso. Eu tive uma conversa ontem, onde a gente ficou ali 10, 15 minutos no telefone, a gente nem tocou nesse assunto de, pô, mas e aí, o que vocês vão fazer com a escala da Globo, da Copa, quem vai fazer os jogos? Ninguém está preocupado com isso, gente. A gente está preocupado do nosso número 1, do nosso craque, né? Do nosso amado Luiz voltar. E dane-se a Copa. O que não vai faltar é narrador para fazer a Copa, gente. Vocês podem ficar tranquilos. Não vai faltar é gente para fazer a Copa. Na Globo, no Sport TV, na GE TV. Tamo tranquilo para segurar o piano, para honrar o nosso número 1, que é o Luiz Roberto. Então, beleza, né? Nessa hora, assim, cagamos, né? Quem vai fazer? Cara, o foco é a recuperação dele. De um cara que é tão querido, tão generoso. E aí, quando eu vi muita gente ontem, nossa, mas eu só vejo pessoas falando bem do Luiz Roberto. Nossa, esse deve ser um cara muito especial. Ele é. Ele é. Eu compartilhei até uma história Eu fiz um textinho e uma foto que eu tirei com ele no dia 3 de setembro do ano passado, que foi a véspera da estreia da GTV. Muito gentilmente, né, a direção de esportes da casa fez um jantar na véspera da nossa estreia com parte da equipe de esportes, né? Na verdade, com a galera que ia fazer a transmissão do Brasil e Chile, a galera de cabine da TV Globo e do Sport TV. Então estavam lá o Luiz Roberto, a Ana Thaís Matos, tava lá o Júnior, tava lá o Luiz Carlos Júnior, o Lédio, o Ricardinho e mais a galera da direção de esportes e tal. E foi uma noite agradabilíssima e eu já tive contatos anteriores com o Luiz, mas muito poucos, muito raros. E esse foi o primeiro, assim, mais intenso. E o Luiz vem, cara, com um sorriso largo, um abraço forte. Jorge, parabéns pela sua chegada, você vai ser muito feliz aqui. Pô, e beija e abraça e conta histórias. E faz você se sentir em casa, que é uma coisa muito importante. Eu dei uma entrevista na semana da final da Libertadores para o Estadão, para o Marcel Rizzo, e ele me perguntava sobre a minha chegada ao grupo. Como tinha sido e tal, como tinha sido essa transição, porque, pô, eu saí da TNT Esportes, que é minha casa, nunca vai deixar de ser, 18 anos, uma vida lá. Pô, meus melhores amigos, né, que até 2025, porque agora eu passei a fazer outros amigos, mas até ali, todos os meus melhores amigos eram de lá. E eles continuam sendo, e agora eu tenho outros amigos que se juntam a esse ciclo. Então, não é fácil, cara, é dolorido você sair da tua casa. 18 anos, pô, eu cresci lá. Eu andei de avião pela primeira vez graças à TNT Esportes e posso contar outras várias coisas. Então, você chegar nesse lugar novo e ser acolhido é a coisa mais importante no primeiro momento. É você se sentir querido. As pessoas, pô, gostaram da sua chegada, estão felizes com a sua chegada. E o Luiz Roberto foi um dos caras que mais demonstraram isso.
É impressionante, assim, como ele faz questão de ser acolhedor, de ser parceiro, de ser incentivador, de participar das brigas com você, né? Então, recentemente a gente trocou mensagens, né, de apoio um ao outro e, enfim, né, isso é algo que fica entre a gente, mas que é muito marcante e que o Luiz, com o posto que ocupa, não deveria, né, se fosse outra pessoa, nem teria preocupação de trocar essa ideia comigo, de passar a força que passou para mim. Então, um cara como esse, é raro você ter unanimidade no nosso meio, tá? Em qualquer meio, em qualquer ramo de atuação, qualquer segmento, é muito difícil. Seres humanos são difíceis, são complicados. O Luiz é uma dessas unanimidades raríssimas, raríssimas. Luiz é um cara que vale ouro. Tudo que eu ouvi a respeito do Luiz, eu sempre ouvi maravilhas do Luiz. Não, porque o Luiz é fantástico, o Luiz é um gentleman. Pô, o Luiz é amigo da galera, o Luiz é um cara parceiro, o Luiz é do bem. E ele sempre me transpareceu isso dos poucos contatos que a gente tinha em estádios e no que eu via da TV. É a pura verdade. É a mais pura verdade. Eu posso constatar isso. Na convivência que nós tivemos. Estivemos no Catar, veja, me lembrei desse episódio também agora. A gente esteve lá fazendo o Mundial e a gente foi com uma equipe muito grande para o Catar. Afinal, eram 3 transmissões. TV Globo, Sport TV e GE.TV. A gente foi com muita gente para o Catar. De microfone e de bastidor também. E aí, afinal, Paris Saint-Germain e Flamengo foi na quarta. E a gente só retornava ao Brasil na sexta. Então a nossa quinta-feira no Catar era um dia livre. O que a galera fez? Nós estamos lá em 40, 50 pessoas, vamos fazer um encontro de todo mundo na quinta-feira. Até porque não só celebrar a cobertura da Copa do Mundo de Clubes, como celebrar o ano que estava terminando, o ano esportivo da gente estava terminando. E aí a gente reservou um espaço num restaurante lá em Doha, enchemos o espaço, num dia que choveu horrores em Doha, uma chuva histórica em Doha, não chove em Doha. Galera, não tem bueiro em Doha, pra você ter uma ideia. Porque não costuma chover, é um deserto. Não tem nem estrutura para escoamento, não tem. Um monte de rua alagada, bolsões d'água enormes, porque choveu. Inclusive o restaurante que a gente reservou, quando a gente chegou lá, a chuva ainda estava rolando, o garçom virou pra gente e falou, olha só, vocês vão ter que pedir coisas frias, assim, que não requerem preparo de forno, por exemplo, hambúrguer, essas coisas vocês não podem pedir porque entrou água, choveu muito, a gente não está conseguindo usar o fogão. Nesse nível, tá? Eles não têm preparo para lidar com chuva, não chove lá. E aí, nesse evento, conversa vai, conversa vem, a galera comendo, se divertindo, bebendo, batendo papo, rindo, contando histórias, falando de carreira, né? Comentando um pouco sobre o jogo do dia anterior. Aí a gente foi fazer um brinde, todo mundo. Um brinde, beleza, todo mundo batendo taça. E aí o Luiz, num momento, a gente estava em mesas, não cabia todo mundo numa única mesa, né? Então você tinha um grupo aqui, outro grupo ali, eu estava com o Dedé, com o Veloso, com mais gente na mesa. E aí o Luiz chega da mesa dele, vamos oferecer aqui outro brinde. Um brinde à chegada do Jorge ao Grupo Globo e de novo ele repete, você vai ser muito feliz aqui, meu amigo, e puxa um brinde. Ele vai lá do lugar dele, ele estava numa outra mesa, eu cheguei depois, ele vem, faz questão, eu já com 3 meses, 4 meses de casa, ele faz questão de puxar esse brinde, de dar mais uma demonstração. Jorge, você está com a gente, irmão, estamos te acolhendo aqui, é um abraço em forma de brinde. Esse é o Luiz, cara, esse é o Luiz que vibra pelos colegas, que manda mensagens de incentivo para os colegas. Você já está sendo bombardeado aí por um mar de textos, sempre muito carinhosos, direcionados a um cara que é carinho puro, que é amor puro, que é o Luiz Roberto. É uma grande... Além de ser, na minha opinião, o principal narrador que temos hoje no Brasil. Para mim é o melhor narrador que reúne técnica, carisma, dinamismo. Eu estou falando do número 1, cara. Ninguém chega ao posto de narrador número 1 da principal emissora da América Latina por acaso. E o Luiz tem uma história muito bonita na TV Globo. O Luiz, ele chegou à TV Globo em 1998. Antes disso, ele teve mais de uma década de Rádio Globo de São Paulo e narrando muito. Era um avião, um furacão narrando no rádio também. Você pegar narrações na época da Rádio Globo do Luiz Roberto, é um negócio assim de maluco. De maluco. Então é um cara que está há anos no grupo, né? E ele fez questão de dizer isso ontem, né? Eu já estou aqui há
40 anos, né? Desde a época da Rádio Globo de São Paulo, desde 98 na TV Globo, e eu sei que a Globo nunca desampara os seus. E é isso, também é algo que eu sempre ouvi da empresa. Desde que eu era pequenininho, tá? Desde que eu comecei a entrar nesse negócio de televisão, ouvi falar de televisão, rádio, imprensa. Pô, a Globo é uma empresa que valoriza o seu funcionário, que cuida do seu funcionário. Sempre ouvi isso, e isso está no texto que o Luiz divulgou ontem para a assessoria da Globo, que foi publicado. Então, óbvio que ele está super amparado, super acolhido, vai se recuperar dessa, eu tenho absoluta certeza. Vai passar por um período de muitas emoções, né? Mas eu lembro um pouco do que eu passei em 21, né? Você toma um susto, a palavra neoplasia, câncer, tumor, ela meio que te desnorteia num primeiro momento. Aí você entende quão grave é ou não. E assim como o do Luiz foi descoberto no estágio inicial, ótimo, graças a Deus. Prognóstico altamente favorável, ótimo, graças a Deus, e vamos encarar. E aí, num segundo momento, você fica com a ansiedade de tirar esse problema da frente, né? Tanto que eu já contei várias vezes aqui que entre o diagnóstico e a cirurgia, que foi naquele 10 de junho de 2021, eu levei 28 dias. Porque eu corri com tudo, com exame, com aprovação de plano de saúde, com liberação da casa, né, conversas lá com a TNT, tudo. E, aliás, foi um período, quando eu falei agora que não se preocupem que a casa está bem coberta, a Copa do Mundo vai ser muito bem coberta pelo Grupo Globo. Claro que o Luiz vai fazer uma falta, porque é o nosso número 1, nosso capitão. Mas a gente vai jogar por ele, a gente vai correr por ele, fica tranquilo. Na época da minha cirurgia na TNT Esportes, estava torando o Brasileirão 2021, a gente fazia o Brasileirão naquela época. A gente tinha pelo menos um jogo toda rodada lá dos clubes que a gente tinha direito, ainda não tinha lei do mandante, né? Então era quando eles se enfrentavam, quando o Palmeiras enfrentava o Santos, quando o Inter enfrentava o Coritiba, quando o Ceará enfrentava o Bahia, o Fortaleza enfrentava o Palmeiras, era aquilo que a gente podia fazer. Mas tinha um jogo toda rodada, né? A tabela foi construída para que não faltasse jogo nas 38 rodadas para a TNT. E o André Henning e o Luizinho seguraram a bronca no período que eu fiquei fora, porque eu fiquei fora de junho, do dia 10 de junho, até o final de agosto, quando eu voltei para narrar pré-Champions, né? E o público, e aí é uma coisa, né, que a gente tira de lição até para lidar com crítica e saber separar o que é crítica que faz sentido e o que é crítica maldosa ou até crítica desinformada. Quando eu voltei a narrar a Champions em agosto de 21, estava ali nos playoffs, e aí eu combinei com a chefia. Falei, olha, a gente tem o jogo da TNT, que é o mais importante, o jogo do Space, que é o segundo jogo do dia, e o terceiro jogo que fica só na HBO Max. Vamos fazer o seguinte, eu não tenho confiança ainda para fazer o jogo da TNT, o jogo de maior audiência, o jogo principal. Eu estou voltando a narrar agora, né? Os agudos ainda não estão saindo plenamente, né? O pescoço ainda está um pouquinho, a cirurgia foi na tireoide, né? Então o pescoço um pouquinho inchado, a área da cirurgia, né? A corda vocal não sobe tanto, tá mais difícil falar, a voz está mais pesada. Vamos fazer o jogo, sei lá, o segundo ou terceiro jogo do dia. E eles ainda me colocaram no jogo do Space, né? Acho até que, por mim, eu faria até o terceiro jogo, o da HBO Max apenas. Que em ordem de tamanho de clube acabava sendo menos importante ali nas escolhas. E aí, quando eu gritava gol, o grito de gol saía meio preso, assim, o gol não vinha como sempre vinha, né? Aí você ia ver comentários, nossa, o narrador tá narrando sem vontade, o narrador tá com a preguiça de narrar, e se for para gritar gol assim, é melhor ficar em casa. Às vezes o público é duro no comentário, numa análise, numa opinião, e não faz ideia do que a pessoa está passando, né? Às vezes a gente vê um profissional, de repente está num dia complicado, não está rendendo, e a gente não sabe pelo que ele está passando. Isso acontece com o jogador também, às vezes do lado de cá a gente é duro em análises e não sabe que o cara está passando por uma depressão, um problema em casa, um problema de saúde com o filho, a gente não sabe. São vários os fatores, como a gente é ser humano e não é robô, não é inteligência artificial, não é máquina, existem vários fatores que influenciam na nossa performance, fatores humanos mesmo, né? Então, eu lembro de ter vivido isso em algum momento, mas beleza, superei, passei, e ali quando chegou setembro,
e começou a fase de grupos da Liga dos Campeões, eu narrei um Barcelona 0, Bayern de Munique 3, primeira rodada da Champions 21-22. E ali o grito de gol saiu, os agudos voltaram, a voz não estava 100% ainda, mas estava 85%, 90%. Eu vibrei com aquilo e fiz um post. Olha, total de jogos de Champions perdidos por culpa do câncer na tireoide. 0. Vambora, venci. E agora eu tô há 2 meses de uma segunda vitória, que é chegar aos 5 anos sem que o câncer tenha retornado. Dia 10 de junho de 2026, a um dia da estreia da Copa do Mundo. Se Deus quiser, eu vou completar esses 5 anos sem retorno da doença. Fiz exames mais recentes agora em março, no mês passado, os exames ótimos. Eu faço agora de 3 em 3 meses, às vezes até aumentando um pouco essa periodicidade. Eu faço ultrassonografia da região do pescoço, para mapear tudo isso aqui, se não voltou, se não tem nenhum sinal, nenhum indício de doença retornando. E faço os exames de sangue, exames da tireoide e outros exames complementares de sangue que se complementam aos da tireoide. Confesso a você, é sempre tenso, Quando chega a guia ali, o pedido médico do exame, quando eu vou marcar no laboratório, quando eu vou direto no laboratório, dá uma tensão. Você fica sempre preocupado. E agora? A notícia vai ser boa ou não vai ser boa? Né? Quando você fica gripado, resfriado, e aí sente aqui, às vezes, um nódulo no pescoço, um linfonodo de reação a uma infecção, você pensa, caramba, é algo reacional do estado que eu tô ou é a doença voltando? É difícil conviver com isso, tá? Mas você vai aprendendo, a gente vai lidando, o ser humano tem uma capacidade grande de se adaptar. E quando eu mandei uma mensagem pro Luiz ontem, eu falei, Luiz, a gente vai comemorar 2 vezes, tá? A gente vai comemorar o sucesso da tua cirurgia, do teu tratamento inicial, e lá em 2031, quando você chegar aos 5 anos, né, que é esse período mais sensível para todo mundo que passa por isso, sem nenhum sinal dessa doença voltar, a gente vai comemorar de novo. Você é um cara tão grande que você vai vencer a mesma batalha várias vezes. E é isso que a gente deseja pro Luiz. E é isso que eu tenho certeza que vai acontecer pro Luiz. E aí eu falei no início do vídeo, né, que aqueles que não são cristãos também são muito bem-vindos aqui, então peço a você, independentemente da sua fé, se você tem fé em alguma coisa ou não, se você não tem fé em nada, manda pelo menos um pensamento positivo pro Luiz, manda uma energia legal pro Luiz, deseja coisas boas pro Luiz. E se você tem fé, faça aí a sua reza, prece, oração, o que for, né? Dedica alguns segundinhos para mandar também esses pedidos ao Luiz, que esse cara merece. Esse cara... Óbvio, qualquer pessoa que passa por isso, a gente torce para que se recupere muito bem. Um cara de luz, um cara do bem, como o Luiz, ele merece ainda mais, com certeza. Um beijo no coração do Luiz e que ele se recupere muito bem para em 2030 estar com a gente na próxima Copa do Mundo. Mas ainda em 2026, para ele estar com a gente na reta final da Libertadores, do Brasileirão, quem sabe mais um brasileiro na Copa do Mundo de Clubes, no Interclubes, na verdade, Copa do Mundo não, no Mundial Interclubes, no fim do ano. É isso que a gente quer. Volta logo, Luiz, que você faz muita falta. Você é o nosso número 1. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo. Tchau.